foram diversas MPs editadas, e uma delas também tratava da aplicação da data de vigência, do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje está para ser votado isso na Câmara, o início dela, que pode ser imediato, como pode ser postergado para agosto do próximo ano, até mesmo abril. Ainda tem alguns outras MPs ali pipocando que precisam ser votadas. Ponto fundamental. As questões de penalidades, elas passam só a ser vigentes a partir do próximo ano, de 2021. Então, mesmo que a lei entre em vigor agora, ela só passa a ter vigência para as penalidades em 2021. E aí a gente vai falar adiante também da nossa apresentação quais são as penalidades, tá? Então, retomando, o objetivo principal da lei é trazer, portanto, o direito à privacidade, com regras claras para as empresas, estabelecendo ali quais são, sobre a coleta, o armazenamento do dado, o tratamento, o compartilhamento, para onde é que eu mando, quais são as empresas que atuam em conjunto ali, compartilhando esses dados. Também tem um grande objetivo, que é promover e fomentar o desenvolvimento econômico dentro dessa cadeia tecnológica, né? Lembrando que ela se aplica tanto aos dados digitais quanto aos dados físicos, aqueles ainda impressos. É a Lei Geral de Proteção de Dados, não é só proteção de dado digital. Isso tem que ficar bastante claro também para todos que nos assistem aqui. Consequentemente, portanto, mais um meio de defesa do direito do consumidor, né? Além de todas as regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados traz consigo essa questão da proteção do direito do consumidor referente aos seus dados. Fortalece, portanto, a confiança entre as partes, isso que é bacana da lei. Você entrega teus dados, mas sabe o que vão fazer com seus dados, né? Esse é o fundamento da lei, né? E traz a segurança jurídica para todos os envolvidos, inclusive entre empresas, né? Porque muitas das vezes esses dados são compartilhados, mas essa terceira empresa às vezes pode tomar uma finalidade para esses dados que não é aquilo que eu, enquanto concedo para você esses dados. De repente, eu entendo que você vai ter uma finalidade, mas aí você vai por um outro caminho. Então, isso vai trazer uma segurança jurídica, porque entre as partes também tem que estar muito claro o que vai ser feito com esses dados. E ela se aplica a qualquer empresa, essa lei de proteção de dados? Ela se aplica a qualquer empresa, qualquer ramo de negócio, qualquer tamanho de empresa, né? Esse é o grande ponto também, porque hoje o que a gente observa com essa vacância toda da lei que teve de 2 anos, muitas empresas estão ainda postergando a adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados, que tem diversos requisitos aí fundamentais para dar segurança jurídica para a empresa e para o consumidor. Ela se aplica, portanto, para todos os ramos de atividade, todas as empresas, independente do porte dela. E tem um ponto fundamental aqui, importantíssimo, que ela também é aplicada fora do nosso território. O que significa isso? Se nós aqui, enquanto empresa, fazemos negócio com uma empresa, por exemplo, da Europa, da Itália, e essa empresa lá vazar um dado nosso, tiver uma repercussão negativa desse vazamento, essa lei se aplica a essa empresa também, tá bom? Como a lei europeia se aplica também de forma extraterritorial a nós aqui. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Eu falo aqui para muitos que representam companhias, de que precisa, de fato, fazer essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo transparência para o consumidor final, de onde é que vai os dados, que forma vai ser tratado, armazenado, como é que é viabilizado isso, como é que trafega esses dados entre as partes. Isso é importantíssimo, tá? E uma pergunta, doutor Kleber, essa lei já existe em vários países ou ainda não? Como é que está isso internacionalmente?
A lei europeia ela já existe, a nossa, digamos que é uma prima irmã da lei europeia, muito parecida. Em diversos pontos, a nossa lei é até mais rigorosa do que a lei europeia, né? Então, lá na Europa já tem bem consistente a aplicação da lei, a GDPR, né? Que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Se aplica a todo o território europeu, tá? Então, lá consegue-se, enfim, inclusive aplicar multas aí pesadíssimas, por exemplo, a Google, empresas de grande porte, que às vezes tem vazamento de dados, e isso traz transtornos econômicos, né, e de imagem para as pessoas. Os Estados Unidos tem uma lei também, principalmente voltada para a questão da saúde, mas é uma lei um pouco diferente da lei tanto nossa quanto europeia, mas traz segurança jurídica também para todos os envolvidos ali, tá? Então, pensando aí nesse direito extraterritorial, temos leis similares aplicáveis, né, no território europeu quanto no americano. E a nossa é uma novidade, digamos, legislativa, como muito das nossas leis aqui, que muitas pessoas olham e ficam deslumbradas com o tamanho, o conteúdo dela, né? A gente espera que ela de fato seja aplicada de forma coerente, essa aplicação da lei no decorrer da vigência dela. Nós temos uma pergunta aqui da Lohane. Uhum. Por que no Brasil demorou tanto, né, para aprovar uma lei tão importante? A gente precisa contextualizar um pouquinho, né? A gente já existia uma lei, né, em vigor que trazia certo conteúdo de proteção jurídica para os dados. Ocorre que a falta de fiscalização e de aplicação dessas leis, com a lei de acesso à informação, né, é importante que a gente deixe claro que, para quem nos ouve, que já existia algo similar, não com tanta proteção. Infelizmente, a gente ainda está num país que é bastante reativo a essas questões legais, legislativas de qualquer natureza, né? Eu costumo também sempre dizer, é uma coisa que a gente bate muito dentro do direito, né? Que o direito, via de regra, a gente está olhando pelo retrovisor. É difícil a gente colocar o farol adiante e visualizar todos os acontecimentos possíveis, né? Então, acaba sendo bastante reativo, sim, mas de fato demorou mais do que o necessário. O importante no meu ponto de vista, eu entendo que essa lei deveria entrar em vigor agora. As empresas tiveram tempo de se preparar, foram 2 anos para início dela, em que pese agora a gente ter 5 meses aí de pandemia. No entanto, nada exclui a responsabilidade das empresas, né? Porque precisa trazer proteção de fato dos dados das pessoas e deixar claro e transparente de que forma são tratados. Acho que respondo aí. A gente demorou sim, né? Pensando em termos de Europa, a gente foi quase que ato contínuo, foi muito espelhado na lei de lá, mas o problema nosso ainda é a entrada em vigor dessa lei, que ainda, no meu ponto de vista, concordo que a gente está demorando. Certo. E o que muda, então, de uma maneira geral, doutor Kleber, qual a sua visão, assim, o que muda para as empresas, do que era e o que vai ser, né, em linhas gerais? O que muda, em linhas gerais, assim, hoje, muitas empresas, elas captam esses dados pessoais e a gente não sabe para onde é que eles são trafegados. Isso é o Uhum. ponto cerne da questão. Hoje precisa ter transparência e o consumidor ele precisa saber para onde é que vai ser trafegado esse dado, de que forma vai ser armazenado, de que forma vai ser tratado, se ele vai ser anonimizado, né? Que é uma forma descaracteriza as questões da pessoa, mas consegue extrair muitos dados dali e ainda assim, de forma bastante prática, objetiva também, monetizar essa questão. As empresas vão continuar conseguindo monetizar os dados. No entanto,
precisa de ter transparência para o consumidor de como é que vai ser feito essa monetização, inclusive, para onde é que vai o dado. Eu vou bater muito nessa tecla, para onde vai o dado, se o consumidor sabe ou não. De que forma isso precisa acontecer? Termo de consentimento, termo de aceite. Aquele clique que a gente dá de aceitar determinadas condições precisa ser bastante claro do ponto de vista jurídico para trazer essa luz para o consumidor. Eu sei para onde meus dados estão indo. Por exemplo, as empresas do grupo Google vai trafegar entre todas, mas quais são de fato, né? Se a gente for levar ao fio ao meio, extraindo absolutamente tudo da linha, da lei, da letra da lei, a gente precisa, portanto, entender quais são as empresas do mesmo grupo, tá? Hoje é uma sugestão que a gente tem feito para muitas empresas no momento de fazer a adequação, é isso, que no termo de aceites você tem uma hold com diversas companhias ali, você pode deixar isso um tanto quanto, digamos, não muito claro, mas você vai deixar claro no sentido, haverá tráfego de dados entre as empresas do mesmo ramo, do mesmo grupo econômico, e com as empresas X, Y, Z para tais e tais situações. E precisa constar, inclusive, quais são essas empresas. Esse é o ponto de vista legal, né? Existe saída para isso? Isso existe, né? Mas, de fato, é um trabalho que a gente tem que fazer uma auditoria, entender com quem é que a empresa trafega os dados, de que forma legal a gente pode construir essa arquitetura aí jurídica, tá? E o que deve ter nesse termo de consentimento? Tem um padrão, tem um modelo para isso, né? Porque as pessoas estão aqui perguntando. Uhum. A questão do padrão é sempre um tanto quanto perigoso, né? Mesmo com uma lei nova, tendo uma autoridade, que vai ser uma espécie de uma agência que vai regular essas questões da LGPD, existe essa previsão legal, ela precisa de nomeação dessas pessoas que vão controlar. Então, o que eu quero dizer? Tem que ter um padrão? Um padrão mínimo efetivamente vai existir. Qual é? Demonstrando para o consumidor onde está armazenado esse dado, com quem que eu vou trafegar o dado, que forma vai ser tratado esse dado, né? E quais são as outras empresas que estão nesse circuito empresarial de tráfego de dados. O padrão é sempre muito perigoso, porque dentro do judiciário, se eu tenho uma empresa, você é a tua empresa, os outros, todos que estão nos assistindo, cada um representando uma empresa, e a gente tem um padrão, vira mais ou menos como um contrato de adesão. E isso, para o judiciário, pode ser tido como mais uma cláusula ou mais um daqueles termos que o sujeito tem que aceitar, senão ele não consegue acessar o serviço. Kleber, mas existe essa possibilidade? Sim, existe, né? Você deixar condicionado que para determinados serviços você precisa sim aceitar aquelas cláusulas, até para trazer segurança jurídica para a companhia, né? Porque também é uma via de mão dupla e não dá para ser proteger a tão somente o consumidor. A empresa tem que se proteger de arguições futuras aí do ponto de vista dos dados, né? Que é o nosso foco da nossa conversa. Então, tem um padrão mínimo, um arcabouço mínimo, que é isso, que tem que constar a qualificação da companhia, quais são os dados extraídos, o que se faz com esses dados, quais são as companhias envolvidas no tráfego dessas informações, se vai ser dado sensível, só dado pessoal, se vai ser anonimizado ou não, né? Quais são os responsáveis por esse tráfego de informações e de dados. Isso é, digamos, o arcabouço fundamental desse termo.
E, doutor Kleber, no caso de uma ligação telefônica, né, que é um atendimento, a gente vai entrar agora mais especificamente nas questões de saque e Tá, farmacovigilância, que perfeito. é o que mais o pessoal aqui está querendo Uhum. saber, né, a dúvida de todo mundo, como é que fica, por exemplo, no caso de ligações telefônicas? Na gravação, esse consentimento pode constar na gravação? Sim, Como seria feito? sim. Muitos atendimentos se dão através de URA, né, com já linguagens lá automatizadas, e no primeiro contato é fundamental que já tenha essa fala, digamos, que os dados ali serão coletados, mantidos de forma sigilosa, mas que eles são acessados por pelo responsável por esses dados, são compartilhados dentro da empresa, tão somente para fins de farmacovigilância, né? E isso é importante, mas é fundamental que tenha já no primeiro contato do cliente, né, do paciente com o saque, de que isso seja evidenciado para ele, de que ele tenha ciência disso. Passado esse primeiro ponto, já no atendimento de URA, quando vai para um atendente de fato, reconfirma isso, né? Reforça o aceito. O senhor aceita os termos que foram colocados quanto aos seus dados, o tráfego? A gente tem que construir, de fato, um texto bonitinho aí para se falar dentro daqueles scripts. E aí, aceito, né? E deixando claro sempre que as ligações são gravadas, né? É importante isso, que ele tenha essa clareza de que é gravado. Acho que respondi a questão principal aí do saque nesse primeiro atendimento, tá? Então, precisa ter ciência para o consumidor e precisa do aceite dele, como é possível, sim, a gravação. E, assim, qual seria o impacto para as questões de farmacovigilância, doutor Kleber? Porque a farmacovigilância, ela capta informações, né, de pacientes, isso é super importante para a empresa. Aliás, sem essas informações, a farmacovigilância não caminha, né, Justo, dentro da justo. empresa. E essa lei, ela considera essas questões, se for para um estudo, enfim, Sim, como funciona nessas questões de farmacovigilância? existe uma possibilidade, né, dentro da própria lei, que tudo aquilo que for relacionado à pesquisa, inclusive, aí a gente lê pesquisa como aquilo que pode ser monetizado, inclusive, que há essa possibilidade jurídica, desde que esses dados sejam anonimizados. O que é anonimização? Anonimização é aquilo a gente tirar a característica pessoal daquele dado. Então, eu deixo que o dado não é mais do José. Ele se torna uma senha, um número, um código, onde eu vou extrair a idade, né, o gênero dele, a patologia, quais medicamentos que ele utiliza, tá? Isso é fundamental no que diz respeito à pesquisa, por exemplo, aos clinical trials, mas não exclui a possibilidade de nós trabalharmos dentro da farmacovigilância com o dado pessoal ali sem anonimização, tá? Porque a reclamação daquele cliente é única e exclusiva às vezes, evidente, às vezes tem muitas reclamações no mesmo sentido, com a mesma reação. No entanto, a gente precisa dar um retorno para o seu José e não para o seu João, né? E isso é fundamental deixar claro. Agora, o ponto fundamental aí é quem vai ter acesso a essa informação? Quem vai ser o operador desse dado? Quem vai operar? Quem vai extrair esses dados? De que forma que vai se trabalhar com isso, né? Não pode ser um dado tão sensível quanto as questões da saúde e todo e qualquer funcionário, colaborador da companhia tem acesso. Então, precisa de níveis de acesso dentro da companhia, né? Essas questões do saque, dentro do próprio saque, já níveis de acesso, passado determinado ponto, determinada criticidade, até mesmo sensibilidade da informação, passa para um outro nível, para outro profissional tratar e dar o retorno para esse cliente, tá? Então, existe a possibilidade jurídica,
tem um impacto, sim. Hoje ainda a gente tem essa certa nebulosidade de como é que a agência, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a ANPD, como ela vai entender, de que forma ela vai regulamentar. Eu sempre faço, eu só preciso contextualizar isso aqui, esse paralelo entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados com a ANS, a Anvisa, que quem emana regulamentações acerca de determinado assunto. E a ANPD vai ser quem vai regulamentar diversas questões dentro da própria lei. Então, a lei é um arcabouço grosso, que traz diversas obrigações, mas que também deixa algumas coisas em aberto, como, por exemplo, de que forma vai se dar a pesquisa clínica, a farmacovigilância. Isso tudo vai ser motivo, certamente, de novas regulamentações, dizendo os limites ali da atuação de cada um. O que não pode, diante da própria natureza do serviço da farmacovigilância, é de que seja tolhido qualquer forma de acesso a esses dados, né? Então, a gente tem isso muito claro também para a gente, de que existe essa possibilidade, né, de acessar os dados, de fazer o tratamento desses dados, desde que feito... precisa um trabalho bastante fino, delicado, de fato, de quem vai implantar a LGPD, de inclusive entender se a matriz da companhia tem algo lá dentro do CNAE dela, do Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, se existe essa possibilidade de pesquisa. Tendo isso como atividade secundária, a gente consegue entrar já e se adequar à lei, entende? Então, eu consigo fazer essas questões. Por exemplo, a farmácia, né, a indústria farmacêutica tem lá a sua atividade principal no seu CNPJ. A atividade secundária ter constando essa atividade de pesquisa, tá? E é fundamental que isso exista, essa adequação, para que a gente possa, portanto, ter, digamos, essa brecha dentro da lei que permite trabalhar com os dados, preferencialmente, aí eu volto a dizer, preferencialmente de forma anonimizada, não que seja exclusivamente, né? Ou uma pseudo-anonimização. O que seria isso? Transformar o seu José em um código, né? E aí esse código é quebrado através de uma senha. E aí a gente consegue identificar e dar resposta para ele. É, é isso, tá? Não sei se eu fui claro, senão a gente retoma aqui. Ok. Doutor Kleber, eu tenho uma pergunta aqui. Mesmo que tenha a opção na URA, né, desse Uhum. consentimento, essa gravação na URA, se é necessário questionar também na hora do contato, na Sim, hora que sim, estiver conversando. sim, sempre, Mesmo que. mesmo. Mesmo porque, e aí a gente tem que entender o espírito da lei e se colocar no comportamento do consumidor. A gente diversas vezes já pega como é que funciona aquele atendimento e vai pulando, né? Acho que o primeiro ponto é ter uma trava de segurança na URA que só vai conseguir, de fato, acessar o próximo passo ele aceitando os termos e condições daquele início de conversa. Na hora que se torna um atendimento pessoal, onde tem um atendente e ele do outro lado da linha, tem que reforçar isso e ser gravado. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui da Esther. Toda vez que o paciente entrar em contato com a farmacovigilância, é necessário ter esse termo? Eu não sei se a pergunta dela se refere a um paciente que já entrou em contato e entrar em contato novamente. É, hoje o que a gente recomenda é que todos os contatos se tenha a ciência, né? Principalmente no atendimento telefônico, tá? Quando o atendimento se dá por uma plataforma digital, por exemplo, e-mail ou um chat, você consegue resgatar isso de uma forma mais tranquila e já ter esse termo de aceite do paciente uma vez. Uhum. O X da questão é que a lei determina que para cada acesso, ou seja, para cada contato, precisa de um aceite novo, né?
Hoje é isso, volto a dizer. Com as regulamentações, pode ser que isso mude adiante. Nesse momento, a recomendação é, para cada acesso, toma um novo aceite desse paciente. Kleber, mas fica custoso, fica trabalhoso. O que a gente pode fazer dentro da própria URA, se ele já fez esse aceite inicialmente, e se tratar do mesmo evento relacionado ao mesmo medicamento, a gente consegue tomar a mesma via. Mas se é um novo atendimento, uma outra questão, outro medicamento, outra reação, novo aceite, tá? Então seria, num fluxograma, do sim ou não, o mesmo atendimento? Sim, então segue o jogo já com aquele aceite anterior. Não, novo aceite. Certo. Quanto às gravações, né, as gravações de voz, as empresas, elas podem continuar gravando? Tem alguma coisa que impacta com essa nova legislação? Não, Não, não. com essa nova lei. Elas podem continuar gravando, desde que dê ciência que está sendo gravado para o consumidor, né? Então é sempre fundamental que está sendo gravado e de que ele pode acessar essa gravação a qualquer momento. E o poder acessar a qualquer momento, de fato, é a qualquer momento, né? É uma ferramenta, são informações relacionadas a ele, né? Nos quais a empresa, eu costumo dizer, vira um fiel depositário desses dados, né? E é evidente, a empresa precisa trabalhar com isso até para chegar em uma conclusão de farmacovigilância, né? Então não dá para tolher essa informação, mas é possível, pode gravar, desde que dê ciência. Só para esclarecer um pouco melhor, doutor Kleber, tem pacientes que eles dizem, olha, eu quero esse arquivo, né, de gravação. Ele, até onde vai o direito dele de exigir isso? Eu quero esse arquivo de gravação de voz, onde está a minha voz, onde foi gravado esse atendimento. Ele tem esse direito? Como é que funciona isso? Sim, com a Lei Geral de Proteção de Dados isso fica mais evidente. Essa que é o que eu falei lá no início, que vai funcionar como também uma ferramenta do direito do consumidor, que traz ainda mais obrigações para a companhia. Volto a dizer, os dados são dele, né? Então ele tem direito a esse acesso, a empresa não pode tolher esse tipo de acesso. Então precisa, evidentemente, regras internas, procedimentos, lá, processos internos de como vai ser disponibilizada essa gravação, em quanto tempo, o recorte disso, ou não toda a conversa, enfim, estabelecer regras internas até para dar credibilidade no momento de uma arguição, por exemplo, futuramente com a agência, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é que vocês tratam o dado? O cliente pede o acesso, como é que vocês transmitem isso para ele? De que forma que ele tem o acesso, né? Isso é importante. Quer dizer que ele tem esse direito, então, de solicitar ou um link para ele ouvir essa gravação, ou um arquivo Isso, que tem essa gravação. Tem sim, tem sim. Ok. Agora, uma outra pergunta. Se esse paciente solicitar e dizer, eu não quero que os meus dados estejam mais aí, eu quero que sejam retirados, como é que funciona isso? Dentro da LGPD, existe essa possibilidade legal da exclusão dos dados daquela pessoa. Ponto que a gente precisa fazer aqui, e um adendo crucial para a farmacovigilância, para a indústria farmacêutica, para a clinical trial, seja qualquer modalidade. A solicitação de eliminação dos dados pelo cliente, ela existe, é possível, após o término do tratamento do dado. O que significa? Você pegou aquele dado em farmacovigilância e vai fazer toda uma investigação. Passada essa investigação, não é que você vai eliminar, ele pode ser conservado. Só que aí você precisa anonimizar isso. Então, dentro da saúde, o que a gente tem observado, que a gente está com uma flexibilidade interessante dentro da lei, que é isso. Desde que nós tenhamos dentro da companhia lá já previsão de pesquisa,
dentro dessa questão da pesquisa, da farmacovigilância, clinical trials, a gente consegue manter esses dados mesmo com a solicitação de exclusão. Então, eu acabo de fazer o tratamento em farmacovigilância daquela investigação, após isso, eu arquivo isso, eu vou manter isso de forma suspensa, num arquivo, digamos, morto, numa nuvem, tá? De forma anonimizada ou pseudo-anonimizada. Significa o quê? A gente traz um código para aquilo, que aquele cliente vira o código X28. O X28 é o seu José, e ele pediu na data de 20/8 a exclusão desses dados, né? Foi dado ciência para ele de que nós vamos tratar essa informação em farmacovigilância, terminar a investigação, e após isso o dado dele vai ser deixado como a gente pode dizer num arquivo morto, né? Ele não vai ser eliminado da base de dados. Isso não pode acontecer, até porque vocês podem ter arguições da questão da Anvisa, né? De que é um medicamento, esse medicamento começou a ter diversas reações e vocês fizeram um estudo disso na sua base de dados em farmacovigilância, né? Pode ser arguído pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e você tem que ter esses dados armazenados. Senão, vira um dado unilateral, onde a agência mesmo vai ter acesso a esses dados, e essa interoperabilidade dos dados entre a companhia e a Anvisa, ela existe, é possível também, já me adiantando talvez alguma questão. É possível, tá? Pela própria natureza da questão, por isso. E no caso da gravação é a mesma coisa, doutor Kleber? Se a pessoa diz, eu quero que exclua essa gravação, não quero que a empresa fique com essa gravação, Ah, também seria um arquivo que vai exato. ficar No meu numa ponto de vista, nuvem? sim. A gente consegue arquivar isso, manter a segurança jurídica para a companhia e também manter a segurança jurídica do consumidor, dizendo que esse dado está saindo da base de dados, digamos, bruta. A gente pode criar uma modalidade desse dado ou da forma do arquivamento desse dado, e de que ele vai ser tratado até o final ali por razões sanitárias, e depois ele é Uhum. arquivado e ninguém mais mexe nele, salvo se for arguído pela a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Quando algum órgão solicita esses dados, principalmente relacionados à saúde, desde que tenha pertinência legal, isso é necessário que o jurídico, o compliance avalie isso para dar acesso a esses dados. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe, que é o Uhum. seguinte: podem ter casos em que não seja o próprio paciente solicitando a gravação. Exemplos em que o relator é uma pessoa e o paciente outra. Na gravação, nós temos os dados de duas pessoas, né? Como podemos garantir que não estamos disponibilizando uma gravação para uma pessoa que não seja o paciente? Essa é uma pergunta que eu costumo brincar às vezes, né, dentro da toda a seriedade jurídica, que é uma pergunta de prova. Por quê? É, não tenho como disponibilizar juridicamente um dado da Heloísa se não for para a Heloísa. Só vou disponibilizar os dados da Heloísa para a Heloísa. Ou seja, um terceiro que venha solicitar esses dados, a gente vai precisar ter um processo interno de que ele vai enviar uma procuração, né? Essa procuração tem que estar, de fato, com firma reconhecida, é a burocratização do negócio. Mas eu preciso ter segurança jurídica, porque eu disponibilizo dados e informações de dados sensíveis para uma pessoa que não é o detentor daquele direito. Então, eu preciso, sim, ter processos bem descritos de como vai se dar esse acesso, tá? Há formas, não é um toque de mágica. Aqui certamente eu não vou conseguir esmiuçar de que forma a gente consegue. A gente consegue. Basicamente o dado da Heloísa vai para a Heloísa, não vai para o José, né? Se o José solicitar os dados da Heloísa, ele precisa mandar uma procuração assinada pela Heloísa, com firma reconhecida, e a gente com um processo interno, ou seja, não vai ser de um dia para o outro. Você vai precisar de um prazo para disponibilizar esses dados também. E, evidentemente, acho que o principal aí é a gente entender qual a pertinência dessa solicitação. Qual que é a possibilidade? Por que que esse sujeito quer acessar os dados da Heloísa? Entende? Isso é fundamental de nós entendermos. A gente sabe que existe possibilidade, que existe maneiras, enfim.
há como fazer, mas precisa ser feito uma arquitetura, de fato, jurídica aí para a gente disponibilizar de forma segura, não trazendo riscos para a companhia. E mesmo que a pessoa seja da mesma família, por exemplo, meu pai pede os meus dados, eu peço os dados do meu pai. Mesmo sendo da mesma família, teria que ter essas questões burocráticas. Sim, a sigilosidade das informações aqui, eu costumo fazer uma analogia também com o prontuário do paciente, né? O prontuário do paciente é do paciente, né? O meu prontuário, minha esposa, minhas filhas, ninguém tem que ter acesso a ele, a não ser o médico, o assistente ou a equipe multi que está tratando daquele episódio, né? Para qualquer pessoa que queira acessar, eu preciso consentir com isso, né? Então, se é utilizado um terceiro para manusear esse dado, é necessário a gente fazer uma arquitetura jurídica para que isso seja possível. Senão, eu quebro essa sigilosidade das informações e posso ter consequências graves do ponto de vista jurídico, em termos de multa, inclusive, por vazamento de dado, né, como questões éticas envolvidas e até penais, pensando em dados sensíveis da saúde desse consumidor. No caso de uma pessoa idosa, também isso é válido, porque de repente meu pai tem 90 anos e como é que eu não teria esse direito pela idade dele? Sim, você consegue, já pela idade, você consegue traçar um outro processo de trabalho, né? E isso a gente consegue deixar claro também. Vamos imaginar aqui, um paciente já bem idoso, que tem comorbidades, que não consegue se autodeterminar. Do ponto de vista jurídico, o que precisa ter? Que ele tivesse, digamos, interditado, um curador cuidando dele. E aí, num primeiro acesso, sendo aqui, olha, extremamente rígido do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista operacional, a gente vai bater um papo aqui. Eu vou passar primeiro o ponto de vista jurídico bruto, seco. Ou seja, o paciente idoso que não consegue se autodeterminar em virtude de alguma patologia ou sequela. Tem um terceiro que é o curador dele, né? Essa curadoria, muitas vezes, ela se dá de forma, digamos, não legalizada, né? Não foi levado ao judiciário, pedido a curatela. Ela existe ali nos fatos do dia a dia. E é o que muitas vezes vai chegar para vocês aí. Aí o que eu recomendo? Que tenha um processo interno, de fato, determinando que, na hora de extrair esses dados da primeira gravação, entender se esse paciente idoso, não só pela idade, mas por alguma outra questão adjacente aí, que não consegue se autodeterminar, pensando em princípios bioéticos mesmo, de autodeterminação, que ele não consegue se autodeterminar, quem pode acessar esses dados ou compartilhar os dados dentro da farmacovigilância. Respondendo, é possível, desde que tenha processos internos muito bem descritos e também alinhados ali com o jurídico, do ponto de vista da letra da lei da LGPD e da sigilosidade das informações. Doutor Kleber, eu tenho um questionamento aqui da Aline. Se um relator profissional de saúde mantiver em sigilo os dados de identificação do paciente e detalhar os dados da investigação do caso de farmacovigilância, né, mantém-se as mesmas regras para o SAC e para a equipe de farmacovigilância? Se mantém. Isso a gente precisa ter muito claro. A regra, mesmo que venha disponibilizar só os dados, a gente tem que manter essas. É um fundamento da lei, né? É entender para onde vai esses dados, de que forma que ele é tratado, independente quem que leva a conhecimento da empresa do serviço de farmacovigilância, tá? Precisa manter os requisitos da lei. Mais uma pergunta. No caso dos departamentos, eu estou falando agora de indústria farmacêutica, né? Tá bom. Essa lei geral de proteção de dados vai demandar uma equipe maior de tecnologia da informação, né, de profissionais de TI e também de profissionais do jurídico, né? Porque acho que a gente vai trabalhar em duas frentes. Sem dúvida, sem dúvida. Vai sim. Inicialmente vai porque
o trabalho nosso do jurídico junto do pessoal da TI tem sido no sentido de como é o nível de segurança dessas, enfim, de todos os serviços ali, softwares que você tem dentro da companhia lá. Você tem um sistema de ERP, ele fala com quem, né? Com quem que você troca essa informação? Os dados do seu fornecedor que são inseridos dentro dessa plataforma, quem que insere, quem que acessa, quem trabalha esses dados. Então, sentar junto com o pessoal de fato da TI, entender todo o arcabouço, e depois sentar com cada um dos departamentos da companhia, entender quais são os dados ali que são movimentados, entender a criticidade deles e daí traçar estratégias de adequação para a LGPD. É um trabalho bastante minucioso, demanda tempo e certamente vai demandar mais profissionais de TI e do jurídico também, ou até mesmo de uma assessoria externa, que é o que a gente tem visto muito acontecer em virtude da própria, enfim, às vezes o departamento jurídico, né, corporativo, ele é pequeno, ele é reduzido porque contrata como regra terceiros para atuar, né? Então vai precisar incrementar a TI e essa assessoria jurídica, sim, para adequação da LGPD. E quanto a essa regulamentação, né, sobre essas agências, quem que vai, né, controlar? Eu acho que você já citou, mas só para dar uma amarrada nessas, né, Boa. em A todas fiscalização, essas. né, vai se dar por essa Agência Nacional de Proteção de Dados, não é uma agência, né? Vai ter alguém mimizento, vai falar, não é agência, Kleber, é autoridade. No fundo, é a mesma coisa. Vai agir como se fosse uma das outras agências, né? Ela tem a previsão legal, ela precisa ser estabelecida. É um dos grandes pontos também discutidos nessa MP que está para ser votado. Tanto o início da vigência, como hoje a ausência de... Tem uma corrente jurídica que fala que existe um risco hoje de a gente colocar a lei para correr, para funcionar, sem a agência. Porque tem muitas questões que precisam ser regulamentadas através de resoluções, por exemplo, que sem a agência não vão acontecer. E aí fica nesse limbo jurídico, que um departamento entende uma coisa, um outro consultor de outra forma, não é uma ciência exata, cada um entende de uma forma, e pode trazer riscos futuramente. Tá? Então, essa agência, ela existe, a autoridade, ela existe essa previsão legal, mas não foi constituída, né? Existe uma discussão, estava acompanhando hoje à tarde, até num dos grupos de compliance, de uma consulta que está sendo feita até dentro do CAD, que talvez a NPD fique dentro do CAD, né? Alguns veem com bons olhos, outros já não, acho que pode misturar as questões. Eu não tenho uma opinião formada ainda, eu entendo que precisa da autoridade, mas eu, a priori, entendo que ela tem que ser independente, tá? Sem estar vinculada a qualquer outro órgão, tem que ter uma atividade independente. Talvez no momento, agora, né, pandemia, os orçamentos todos aí com muito complicados, até do ponto de vista nacional, né? Então, talvez se ficar dentro de um outro órgão, traga uma certa facilidade para ela começar a andar, mas meu ponto de vista ainda é de que lá na frente ela se desvincule, né? Ela pode e vai aplicar multas, né? Quais são as penalidades que pode existir? Uma advertência, né? Vazou um dado, vai ter uma advertência. Multas, as multas vão ser pesadas, de 2% do faturamento, por exemplo, né, incluindo aí a 50 milhões por infração, por infração. E aí tem uma outra discussão dentro do mundo jurídico. A infração é o vazamento de um dado ou um vazamento com foram vazados diversos dados, vamos imaginar 500 mil usuários daquele sistema, né? Isso é um vazamento, ou cada dado é um vazamento, né? Por isso que a agência é importante, que vai regulamentar o que é de fato um vazamento, o que é o episódio de vazamento, né? Pode, no segundo momento, ter multas diárias, se isso não for, se não chegar no cerne da questão ali, por que vazou o dado, como é que vazou, qual foi a atitude que a companhia tomou, né? Como é que ela reduziu esse risco, como é que ela mitigou essas questões. E isso precisa estar muito claro também, sob pena de multa diária posteriormente.
toda infração, a empresa vai ter que dar publicidade disso. Então, vai ter que ir em jornais de grande circulação, meio eletrônico, digital, televisão, falar, vazou tantos dados, foram vazados tal dia, e a empresa tomou a atitude X para que não houvesse mais esse tipo de coisa, tá? Pode acontecer, e a gente está entendendo de que isso vai ser, houve um acidente, um incidente, houve outro, então elas vão se cumulando, de forma acumulativa, pode ser até o bloqueio dos dados pessoais para aquela empresa, ela não vai poder trabalhar com aqueles dados pessoais, e até a exclusão do banco de dados daquela empresa, né? Isso são possibilidades que a lei traz, mas vai precisar de regulamentação para entender quais são os episódios, qual que é o impacto, como é que vai ser medido isso, né? Isso precisa ainda estar muito claro e ainda tem uma certa nuvem aí em cima disso tudo. Eu tenho uma pergunta aqui da Giovana, né? Nos casos de farmacovigilância, nós geramos uma ficha de atendimento. Caso o paciente solicite essa documentação, valem as mesmas regras para solicitação de gravação? Vale sim. Volto a dizer, os dados são, e a lei é o fundamento dela, o dado pessoal é da pessoa, ele vai ter acesso a esses dados no momento que ele entender adequado. O ponto fundamental é a gente, dentro das companhias, ter procedimentos aí de como vai dar o acesso a esses dados dele. Mas que vai precisar entregar esses dados ao paciente, ao cliente, toda vez que ele solicitar, vai. Bom, eu não tenho aqui mais perguntas no chat, né? Mas nós temos alguns minutinhos ainda. E quem Aproveitar, tiver então... uma pergunta, pode abrir o microfone, né? E fazer diretamente para o Dr. Kleber. Eu já li aqui todas as perguntas. Alguém tem alguma questão? Deixa eu só ver se tem uma... Aqui, tem uma pergunta da Lohane. O envio das gravações ainda me deixou em dúvida. Em qualquer produto ou serviço, é um direito do cliente, a gravação do contato, não necessariamente precisa ter um pedido judicial, o próprio cliente pode pedir e enviamos via e-mail. Isso. O próprio cliente pode pedir, tá? Não precisa de uma solicitação judicial, né? Volto a dizer, o ponto fundamental da lei é esse. Os dados pessoais. Esses dados são daquela pessoa humana que entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente, com a farmacovigilância, seja o que for. E se ele solicitar essa gravação ou qualquer outro tipo de dados, como já foi dado o exemplo aqui de uma ficha de atendimento, tem que ser concedido para ele, desde que, né, acho que aí vem os requisitos que é a política interna, né, porque eu pedi agora, você vai me mandar agora, você vai mandar desde que preencha alguns requisitos, como, por exemplo, eu faço uma solicitação formal, eu envio um documento dizendo que o Kleber é o Kleber mesmo, né, eu demonstre que eu sou eu, né, que não é uma outra pessoa interessada, ou que tem uma procuração para falar em nome desse, tá? Precisa ter regras, porque existe o risco de você entregar informações suas ou daquele paciente para um outro que tenha qualquer interesse escuso aí, tá? Então, depois só me fala se eu fui claro agora, se eu preciso retomar esse ponto, tá? Então, ele pode, os dados são dele, esse é o fundamento da lei. Ele pode ter acesso, tá? E a gente tem que lembrar que esse ponto a lei traz em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, traz diversos direitos básicos lá. Tem dois, eles são muito importantes, que vêm aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados só reforça isso, que é a transparência e o direito à informação, né? E isso já estava lá, né? Só que hoje, quando se fala só do dado pessoal, que vira uma fatiazinha do consumidor, isso tomou uma proporção ainda mais firme para que ele tenha acesso a esses dados.
Por isso que muitos saques hoje ligam numa operadora, então, essa gravação está sendo essa ligação está sendo gravada, o senhor poderá requerê-lo em qualquer momento, né? De fato, isso já cumpre um requisito hoje da LGPD, como cumpria anteriormente do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, isso tem que ficar sedimentado no nosso bate-papo de hoje, de que é um direito e é um dever da empresa entregar, tá? Volto a dizer, a gente tem que ter requisitos, não pode ser de qualquer forma. Doutor Kleber, tem alguma Uhum. consideração final? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Eu queria só trazer, então, aqui mais uma luz para quem já está dentro da farmacovigilância, de repente já está atuando ali junto com o jurídico corporativo ou uma assessoria que a companhia tenha contratado, que é o importante, a gente fazer um diagnóstico disso. A primeira coisa que precisa ter é o conhecimento da situação atual dentro da empresa, dentro da farmacovigilância, dentro do departamento de atendimento ao cliente. Aí, sentado, ver todo o contexto de dados que são consumidos ali, transitados, armazenados, trafegados, tratados, enfim, todas as definições legais, aqui não é o nosso intuito ficar debatendo sobre elas, consulta as bases legais, LGPD, com a defesa do consumidor, a legislação específica em farmacovigilância, por exemplo, e aí a gente define quem serão os agentes que vão tratar esses dados, quem vai ser o operador, quem vai ser o controlador, quem que é a pessoa ali, que é o dono dessas informações, né? Dito isso, a gente precisa investir nessa relação ainda com o cliente ainda mais, deixando claro e transparente cada vez mais sobre de que forma os dados são tratados, de que forma ele é armazenado, de que forma o cliente vai ter acesso, né? E aí eu acho que essa transparência e o direito do cliente ter o acesso, que é o nosso ponto fundamental para a nossa conversa dessa noite aqui, né? Lembrando que ele é um direito, né, desse cliente, mas a gente, enquanto consultor de empresa e gestor de risco, a gente precisa trazer requisitos mínimos de acesso. A gente sabe que é direito, que ele tem acesso, mas de que forma isso vai dar, isso que tem que estar muito claro. E nada melhor também do que atuar multidisciplinarmente, né? Não adianta eu, como advogado, chegar lá no saque, na farmacovigilância, na qualidade, falar, não, tem que ser assim, não, tem que entender como é o serviço, né, dentro daquela companhia, e a gente traça um produto, traça um termo, até por conta disso eu falei que o padrão do termo, às vezes, nesse primeiro momento, talvez, para adequação inicial, vamos partir de um padrão meio que genérico, mas a gente precisa adequar isso, porque certamente vão ser debatidos adiante pela autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas eram as considerações aqui finais, né, da gente ter essa clareza da lei. Me mantenho à disposição aí de todos. Já se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui Eu para... tenho mais uma pergunta, é do Felipe. Caso, por exemplo, uma pessoa se identifique como sendo paciente e solicite as informações, e a empresa disponibiliza esses dados para uma pessoa com más intenções, nesse caso, a empresa está resguardada perante a lei? Então, a gente tem que cumprir requisitos para poder transmitir esses dados. Se ele se passar pelo paciente, e isso a gente vê até em bancos hoje acontecendo essas fraudes. Uhum. Certamente a indústria farmacêutica não está isenta de ocorrer fraude. Por isso eu tenho batido na tecla de nós conseguirmos, né, estabelecer políticas muito claras e definidas de como vai se dar esse compartilhamento do dado com o solicitante, né, que pese o dado ser dele em tese, né? Isso tem que estar claro, não pode ser obscuro. Por quê? Se estiver claro e ele comprovar, né? Vou dar um exemplo muito prático aqui. Para que ele tenha acesso, ele vai preencher um formulário, ele vai mandar foto do documento dele, né,
para que isso seja disponibilizado. Uma coisa simples aqui, eu estou dizendo um exemplo muito prático, tá, gente? Pode ter outros requisitos aí que a gente venha a estabelecer como critérios de segurança para acesso às informações. Feito isso, você transmite esses dados para esse cidadão. Aí esse cidadão usou de forma ilícita esses dados e expôs tanto o paciente quanto a companhia. Você vai ser arguído, pô, mas vocês mandaram essa informação para um cara que se disse seu José, mas era o João. Não, mas eu tenho aqui absolutamente tudo documentado, né, de que foi o José que pediu os dados do José, não foi o João. O que o João fez, ele fez de forma arbitrária, fraudulenta e trouxe riscos para o cliente e para nós, companhia, dando o direito, inclusive, da companhia entrar, né, com ação aí de ressarcimento de dano material, moral, etc., em face dessa criatura aí que cometeu um ilícito, tá? Certo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, eu vou disponibilizar os seus contatos, doutor Kleber. Perfeito, Vou perfeito. colocar na tela aqui, Ok. tá certo? Então, para quem tiver ainda alguma questão que não tenha ficado muito clara, né, queira conversar com o doutor Kleber, eu estou disponibilizando aqui os contatos dele, né? Eu agradeço muito sua participação, doutor Kleber, muito obrigada, né, por aceitar o convite. Então, essa é uma primeira live, né, que a gente está fazendo, mas a gente pretende fazer outras com Exato. assuntos, né, que sejam assuntos relevantes para as áreas de saque e farmacovigilância, né? E agradeço também a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor, né? Essa conversa tenha realmente esclarecido, pelo menos dúvidas iniciais, porque está muito no início, não é isso, doutor Kleber? Exatamente. A gente não tem nada ainda muito sedimentado a esse respeito. Mas é um começo, acho que é interessante, a gente tem que ir discutindo, porque as empresas realmente estão preocupadas já com essa questão. É, Né? A gente sabe que as multas são altas e exato. isso vai ficar bem complicado, né? Se não forem tomadas as devidas providências. E que as empresas procurem auxílio, né, dos seus TIs, do seu departamento jurídico também, né, ou até consultorias externas para que possa dar andamento, né, para essa proteção de dados dentro da Isso empresa. é Tá fundamental. certo? Agradeço mais uma vez, Heloísa, o seu convite, o nosso bate-papo aqui, sempre muito proveitoso. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora, todas as contribuições aí, os questionamentos. Me mantenho à disposição de todos. Se tiverem dúvidas aí, podem ficar à vontade de mandar um e-mail. Vou fazer questão de responder a todos, né? De manter contato com vocês, tá bom? Para que venha tirar as dúvidas aí acerca da LGPD, de uma possível implantação, enfim, daquilo que for necessário dentro da atividade de vocês aí, tá bom? Agradeço imensamente esse convite, esse bate-papo, foi muito proveitoso aqui e descontraído também de conversar sobre LGPD nessa noite. Ok? Muito obrigada e a gente se encontra numa próxima. Okay? Maravilha, Um obrigado. abraço. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau.